ele chances de ele procurar o próprio caminho. Mas deixa eu... Tá? Você está deixando ele morrer. Não, eu já... morre, não, tudo bem, tem alguns que morrem, outros que não. Por isso que a gente está assim. Eu comecei Agora nós vamos votar num cara cuja solução é a seguinte: vamos matar todos eles. Porque aí fica bom. Nós quem, cara pálida? Eu não. Nós, chamado... Não, Eu sei, eu estou te zoando. Não, o bicho chama... É o povo. Esse povo. O povo vai votar nele. Vai não, cara. Entendeu? Eu sou... assim, né? Mas, olha, deixa eu... Eu estou muito velho para me mudar, viu? E eu? Eu sou mais velho que você. Um pouquinho, né? Você é de... Você é de 42. Eu de 3. 43, então você é Oh. muito jovem. É porque, na verdade, um ano, nessa altura do campeonato, faz uma diferença da porra. Mas nem 10 faz, viu, Cláudio? Mas olha aqui, ó, eu talvez tenha uma... Eu sou Mas totalmente... ele tem 21 netos, eu só tenho 5. Não, 16. Mas alguns são gêmeos. Eu tenho 16 netos. Mas, olha, eu vejo uma coisa que está acontecendo, é o seguinte. Eu acho a minha crítica da escola ela é mais profunda do que isso. Quando você olha, primeiro, a escola não tem presente, ela prepara as pessoas para o futuro. O futuro... Nós não sabemos qual é. O futuro é uma coisa que não existe, porque quando ele existe, ele é presente. Só existe o presente. Esse negócio de se preparar para o futuro te leva para a aposentadoria sem nenhuma reflexão. Quer dizer, você vai, sai, pega o emprego tem que te levar para outro emprego melhor. Depois, isso é um erro, não tem o presente. O melhor dia da escola é sexta-feira, a última aula. O pior dia da escola é segunda-feira, a primeira aula. E um lugar desses não pode ser aprendizado. Tem o Ivan Illich, que é um cara que eu respeito pra caralho, que diz assim, a única coisa que impede uma escola de ser uma escola é a obrigatoriedade de você ir. Então, eu tenho assim, o meu modelo de escola é assim o seguinte... Peraí, deixa eu terminar. Do Liberdade Sem Medo, isso não deu certo. Deu sim, eu fui lá ver. Eu conheci ele, eu fui lá na escola dele. Eu estava em Londres nessa época, eu consegui um jeito de ir lá, porque ele detestava visitas, mas eu tinha um cara que tinha um filho lá e eu fui lá ver essa história. O que ele dizia é o seguinte, as pessoas que vêm de escolas tradicionais e que estão expulsas e são ricas lá nos Estados Unidos, vêm parar na minha escola aqui porque nenhuma escola aceita. Esse cara não vai a aula nenhuma, porque ele não precisa ir à aula. Mas um dia ele acha o caminho e em muito pouco tempo ele recupera tudo. Era a experiência que ele tinha. Mas ele diz, a minha escola não foi feita para essa gente. As pessoas que vêm na minha escola desde pequenininhos, eles vão a todas as aulas. Qualquer criança pergunta por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Se você interrompe a pergunta que ele... Vai ficar quieto. Peraí. Tô falando. É isso. Se você interrompe a pergunta que ele faz e ensina a ele uma coisa de uma pergunta que ele não fez, você interrompeu o processo natural de querer saber, que a única coisa que interessa é responder as perguntas e não vir com um programa já pronto. Mas eu ia te dizer que a minha discordância... Ele não sabe responder a pergunta. Então, mas... tem isso também. Qual é o futuro, Cláudio? Eu estou preparando para o futuro. Que futuro? Eu não sei qual é o futuro. Como é que eu vou preparar meus Então, alunos? mas cada vez menos, Pedro, porque... Qual é o futuro? Como é o futuro? Pedro, ó, há 50 anos É um atrás... desespero, hein? Pensa bem. Não, eu já refleti sobre isso bastante. É um Assim, desespero, há 50 anos atrás, uma empresa tinha 50 anos de planejamento. Qualquer empresa tinha. Em 1950... 1960, qualquer empresa tinha 50, sabia para onde ia. Hoje ela não tem 5 meses de planejamento, porque vai que o Bolsonaro se elege. Entendeu? Então, aliás, falar nisso, eu estou começando a me convencer que muita gente do mercado está doido para a volta do Lula. Tá bom. Não vamos entrar nesse... Vamos sim. Não vamos entrar, porque aí não sei. Eu estou pouco ligando para o presente, porque eu escrevo para o futuro, que eu não sei qual é, mas porque eu escrevo para as crianças. Eles não são nada hoje, só que eles são todo o Brasil daqui 8 anos, 10 anos, eles estarão todos. Mas, Pedro, os brasileiros, eu vou ter ido embora.
Então, eles que me interessam. Claro. Eu não Mas, sei qual o caminho. O que eu aponto? mas eu te digo uma coisa assim. O grande erro da escola é tão grave o erro da escola. Por exemplo, dividir o conhecimento, a vida, em faculdades, em matérias, é de uma estupidez fora do normal nessa altura do campeonato. A gente estava falando disso um pouco. O que diferencia um historiador de um sociólogo e de um... Sim, mas nas humanas, nas técnicas é necessário, né? Não, mais ou menos. Hoje está tão elaborado. Mais ou menos. Tem médico que só entende do pé esquerdo. Mas isso é uma besteira, porque isso é porque os ministérios da saúde só pensam na doença. Eles não pensam na saúde. Não há nenhuma reflexão sobre saúde. Há uma reflexão sobre doença. Vacina, não há. pô. Não, a vacina é uma sacanagem. A vacina é uma sacanagem. Não, a vacina na verdade, pressupõe um enfraquecimento geral teu, você precisa de vacina. Não havia vacina há 100 anos atrás. Não, elas morriam. O antibiótico é uma coisa que resolve. Não, é a vacina, velho. Antes da vacina, a expectativa de vida no Brasil era de 32 anos. Hoje é de 76. Eu estou no limite. Até logo que eu vou morrer amanhã. Mas, tem 76. Não, a vacina Espera, é uma Pedro, puta revolução. deixa eu defender meu ponto de vista aqui, que a medicina tem coisas boas. A alopatia tem coisas boas, mas ela não pensou na felicidade e na saúde, a felicidade faz parte da saúde. A medicina tem que pensar não na doença, mas pensar na saúde. O Ministério não pode ser sujeito a uma articulação construída pelos laboratórios médicos, que são mafiosos, são bandidos os laboratórios. E no meio de coisas interessantes que eles fazem, no meio de coisas e remédios interessantes, o antibiótico, obviamente, não é uma coisa que você vai negar, mas o antibiótico é uma coisa ultrapassada. Você tem que usar o antibiótico só no momento em que ele é fundamental e necessário. Fora isso, comprar antibiótico para o que o farmacêutico te receita... Pode, mas ele vai... Mas vende. Você acha que não vende? Eu tenho dificuldades para comprar uma coisa sem receita. Eu vou te dizer onde você compra sem receita. Vai numa farmácia pequena. As grandes não podem, mas na pequena ele dá um jeito e te vende, cara. E continua sendo assim. Porque, na verdade, essa receita pressupõe toda uma lógica. Eu tenho discutido isso com uma médica chinesa, que pratica a medicina chinesa, ela não é chinesa, mas ela pratica a medicina chinesa, e que tem me mostrado coisas inacreditáveis em relação à questão da saúde, pensada de uma forma holística e não pensada de uma forma que a saúde é ameaçada por doenças A, B, C e pelos especialistas. Aliás, o Edgar Morin, que você deve conhecer, que é o cara que, para mim, tem a visão de educação mais interessante, o que ele fala? Você tem que fazer um zoom out, ensinar cosmologia para a criança, porque o dia que a criança precisar saber e quiser mergulhar em certas especificidades, ela vai te dizer o que ela quer aprender, e aí faz sentido ensinar seno e cosseno para ela. Você não ensina, você estimula ela a aprender. Isso, então. O professor não é um cara que ensina, é um cara que estimula você a estudar. Entendeu? Eu, por exemplo, faço questão de dizer, eu não tenho nenhuma verdade. Eu só quero que você vá buscar a verdade que você quiser procurar. Então, você vai achar a sua, ou não vai, ou vai morrer antes disso. Mas estimular o cara a procurar. Então, eu, ao contrário do que... aí nós vamos polemizar pelo seguinte. Eu sou absolutamente fã da ciência. Se a ciência está errada, eu estou errado na ciência. A ciência não tem culpa de porra nenhuma. Eu estou usando a ciência de modo errado. O único caminho é continuar procurando. E para continuar procurando, você tem que procurar de modo sério. Nada de ideologia. Não me venha com ideologias. Não, porque o holístico, porque o Tibete, a verdade... Não, porra nenhuma. Se o Tibete está na ciência, eu vou estudar cientificamente o Tibete. Esse papo, não, porque o chinês bota uma agulhinha, o cara... Porra, vai curar tuberculose com agulhinha? Porra nenhuma. Nada disso, é só a ciência, só os laboratórios, só o laboratório, só a química pode procurar caminho. Agora, se faz sacanagem... E a maconha? E a maconha? É a maconha? Bom, eu nunca fumei maconha. Esse é o problema, eu acho que você está tendo. Eu posso te arrumar, peraí. Porra, eu tenho... Eu não preciso fumar maconha. Como é que você sabe? Porra, eu sou um cara que eu nasci maluco, cara. Eu não preciso. Mas a maconha cura a maluquice também. Mas eu não quero que cure. Se curar a maluquice, eu não vejo. Ó, tá vendo, cara? Eu não vendo livro, porra. Eu vendo livro porque meus livros são malucos.
Pega meus livros, cara. Não, eu sei que eles são Meu malucos. livro, eu não ensina coisa alguma. Viu? Nada. Eu não ensino. Eu procuro não ensinar. Às vezes aprender um ensinamento, pô, errei. Porque ensinar é você apontar um caminho, meu filho, vai por aqui. Eu não sei quais são as Ô, Pedro, deixa eu te fazer uma Se eu pergunta. soubesse, eu seria o que chamam de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você leu o Fritjof Capra, O Ponto de Mutação? Não li. Você sabe o que esse cara fala? Esse cara era um cara, eu te conto a historinha dele. Esse cara era um cara sentado numa das principais cátedras de física dos Estados Unidos. Candidato a prêmio Nobel, cacete. Aí, de repente, e ele diz isso no prefácio dele, estimulado por alguns baseados, ele começou a estudar e descobrir que a filosofia chinesa, que você esculhambou aqui numa tacada única, já tinha chegado ao 3.000 anos atrás, aonde a física quântica estava chegando agora, e agora era os anos 80, quando ele escreveu isso. Isso que ele disse assim, há 3.000 anos atrás, a filosofia chinesa já tinha chegado aonde a física quântica está chegando. E a física quântica chega para esculhambar a física anterior. A física quântica começa a explicar o inexplicável, começa do ponto de vista onde a outra termina. No fim do século XIX, os físicos diziam, não precisa estudar mais o física. caos e progresso. É o caos e progresso. Cada vez que você descobre uma coisa nova, você destrói todo o anterior. Então, mas aí destruir a anterior significa... Não é bem destruir. Mas É um degrau pelo qual você passou. Não, mas quando necessariamente passou. quando tem mudança de paradigma, é destruição. Não é bem, você precisava ter aquela ideia antes para ter a nova. Mas se você ficar dogmatizando em cima da ideia nova, virar fundamentalista da ideia antiga, que é o que você acabou de fazer com a medicina. É o que o erro antigo tinha. Não, eu não falei com a medicina. Se o cara está usando de sacanagem na medicina, ele é um sacana, não a medicina. Mas o laboratório é sacana. Bom, o cara, o dono do laboratório, é um filho da puta, mas não significa que o químico que fez aquela química, que a química é uma sacanagem. Ele está usando a sigla para sacanear. Ele é um bandido. A política é ótima. Quando a política, sem política, você não faz um país. Agora, aquele político é um bandido, seria bom que pusesse na cadeia, mas Gilmar Mendes não deixa. Mas espera um pouquinho. Mas é o seguinte, esses caras não são políticos de direita, eles são bandidos. Eles são bandidos. Então esquece, então não fica chamando eles de políticos. Mas sem política, você não faz. Então, mas não chama eles de políticos, eles não são. Eles são bandidos que se aproveitam. Então pronto, então é a bandidagem. Então é Não outro... um outro cara se ele é um político, ele não é um bandido. É claro. Se ele é um político. Existe uma Um cara direita... que conversa, o político é um cara que procura a solução, Então. ouve todos, aceita umas ideias. Esse é um cara. Agora, se ele botou a mão... não. Existe uma direita civilizada, potencial. Sabe quem está sendo a voz de uma possível direita civilizada? O Reinaldo Azevedo, por incrível que pareça. Esse é bem maluco, né? Mas é um jornalista. Ele tem a vantagem de ser um polemista. Por exemplo, eu tinha um pouco de ódio no passado do Nelson Rodrigues pelas posições terríveis que ele tinha até contra amigos meus que eram presos e tal. O próprio filho dele na cadeia sendo e tal, e ele beijando a bunda do Médici. Quer dizer, mas era um polemista. Era um cara que nunca deixava de levantar mais um pontinho. E quando você é polemista, você obriga o outro a pensar. Você cutuca o paradigma do outro. Você cutuca o comodismo do outro. Está resolvido o problema. Você vem e cutuca a bunda dele. Não Então, tá. Pedro, você acabou Continue de... trabalhando, continue pensando. Então, deixa eu terminar, Então, a culpa não é deixa da eu terminar o química. Fritjof Você não Capra. pode culpar a química. Se tem um laboratório sacana na Suíça que usa aquilo para ganhar muito dinheiro e te ferrar, a culpa não é da química, é dele. Você sabe que a maior causa de morte nos Estados Unidos hoje são opiáceos contra a dor receitados por médicos. Os opiáceos receitados por médicos causam mais morte nos Estados Unidos do que qualquer outra coisa dito por eles. Aqueles atores, eu tenho um ator, uma atriz, qual é a mesma? Bom, que ela morreu por essas merda. Mas tem O médico receitava as porra que ela tomava. E ela tomou tanto e morreu. Mas agora, a culpa não é do opiáceo, é do cara que receitou o opiáceo. Esse cara é um bandido, não a química. Não, veja só, não podemos culpar a ciência. Mas espera um pouquinho. Tem gente que se usa da ciência. Pedro. Você não pode... Então, Eu estou querendo que você mude de opinião. Uma faca de cortar pão, ela não é culpada da facada Claro que que o sujeito deu. Claro que não. Você não vai condenar a faca.
Mas eu não estou condenando a faca. Eu estou condenando o laboratório que constrói remédios. Dono do laboratório. Não, eu estou condenando o laboratório que constrói remédios que viciam e que matam para ganhar dinheiro. É isso que eu estou dizendo. Existe uma lógica no laboratório médico bandida, que é viciar as pessoas num determinado remédio Então, e vamos matá-las. pegar o dono desse laboratório e botar na cadeia. Ensinar para ele que a medicina chinesa funciona, Pedro. Esse é um dos caminhos, Por Pedro. exemplo, se alguém me provar cientificamente que essa merda de... Mas a prova científica... De agulhinha... Pedro, me diz... Então, eu tudo tomo bem. injeção porque não tem outro jeito. Teu problema é o de agulha. Ele está rachando o bico, não precisa se esconder. Ele está rachando o bico. Vem cá, senta aqui com a gente. Mas conhecimento é isso. Vem cá conversar com a gente. Ficar de acordo é uma merda. Senta aqui. Ó. Eu vou rir. Hã? Eu vou vir pra rir de vocês. Não, mas diga lá. Não, mas é engraçado eu estar aqui. Isso aqui é uma coisa surreal pra mim. Parecendo que eu fumei alguma coisa ou que eu tomei alguma coisa. Fumou, não? São piores. Não, os olhos vermelhos são irritação. Queria ter fumado. Tá bom. Mas essa coisa toda, né, de você que me trouxe pra cá, você sabia? Imaginei. O ano passado, Ah. você entrevistando Pedro Cardoso e também entrevistando Tiburi, a Márcia. E o Pedro Cardoso falando que as coisas do Lula, ele vindo até aqui, ele tá aqui agora, né, se apresentando as 3 peças dele. Você me trouxe, eu falei, vou vir de Uberaba pra cá. Mas mata mesmo, eu tomo, todos os que mata. Eu não fico sem remédio. Todos? Todos os que mata, eu tomo, eu não fico com dor. Tipo o quê? Tipo eu. Ah, não. Você toma Rivotril? Tomo. Se eu não der sono, eu tomo. E Eu o quero sono. que mais você toma? Só pra... Amitriptilina, Novalgina. Mas as proibidas, você toma? A proibida? Nunca tomei, queria tomar aquele negócio do doce, pra dropar, igual você falou, dropout. Lá no... Porra! Que porra é essa do Delícia Tops que eu vejo? Eu queria tomar essa pra dropar de uma vez. Eu queria dar 2 dropadas. LSD? Eu queria tomar, mas tem medo. Morro de medo. Então não tome. Não vou não, porque tomar com medo pode dar uma pira louca, né? Pode dar uma pira bad louca. trip. Pode dar uma bad trip. É. Mas você fuma? Às vezes eu fumo, gosto de beber. Eu gosto de beber bastante. De beber Eu gosto de que idade? Cerveja. Você gosta de beber? Oh, desculpa. Não, beber não. Aí tem que jogar na água e afundar. As crianças, 18 anos. as crianças, cara, presta atenção em bebê. Ah. Eu estava falando de bebê. Presta atenção. O bebê, ele está numa viagem de ácido direto. Olha o olhar de um bebê, presta atenção. Esse estado de consciência do bebê é interrompido por essa porra de escola que a gente estava falando aqui, que começa a botar ele numa lógica, numa sequência natural de coisas que não interessam. E ele depois precisa desses remédios todos que você diz que está tomando para se entender num mundo que não se encaixa mais na realidade capitalista e não se encaixa mais na outra realidade. Nós estamos num momento extremamente interessante no sentido de vencer